A paz e a graça, meus queridos e amados irmãos, meus amigos, que nos têm acompanhado através desse meio de comunicação, através do YouTube, onde com frequência nós temos trazido ou gerado conteúdos para estar trazendo algo para vocês que nos têm acompanhado através do canal. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida, que Deus abençoe grandemente você. E estamos aqui na peleja, estamos aqui transmitindo. Conselho também que se você tem um determinado conhecimento, não custa nada você compartilhar esse conhecimento que você tem através do seu Facebook, do seu YouTube. Não sei se você já tem um canal, se não tem, que você possa estar criando, Perca a vergonha do que as pessoas vão pensar de você, certo? Você não precisa da aprovação delas, você tem que seguir o seu propósito, independente da aprovação de alguém ou da rejeição. Muitos vão te aprovar, vão querer te ouvir, muitos vão querer estar com você, outros vão te rejeitar, mas isso faz parte, Você vai ser aprovado por muitos e reprovado por outros, mas o importante é você seguir o seu propósito, amém? E nessa feita nós estamos aqui para fazer mais um vídeo da série As 7 Fontes do Amor e da Vida, As 7 Fontes do Amor e da Vida. Nós já falamos aí sobre a fé, que é o primeiro passo, aonde você pode, se você não assistiu, você pode estar assistindo aí os demais vídeos correlacionados às 7 fontes do amor e da vida. E é algo que você precisa ter em sua vida para que você possa ter êxito, ter resultado, ter sucesso no que valente a todas as áreas da sua vida, Não somente no sentido espiritual, mas em todos os sentidos, em todos os aspectos da sua vida. Você pode, se você tiver essas qualidades, você vai ter grandes resultados, beleza? Então hoje nós vamos estar falando, já falamos aí sobre a fé, falamos sobre o domínio próprio, falamos aí sobre outros, e hoje nós vamos estar falando sobre a perseverança, Nós precisamos de perseverança, Então não adianta só começar, não adianta só você ter fé, mas você precisa ter fé para continuar, você precisa ter fé para prosseguir, Então você não pode parar no meio do caminho. A perseverança vai fazer com que você chegue ao local desejado, ao lugar desejado, Então nós vamos estar tomando as escrituras, vamos estar citando alguns textos bíblicos que vai ser muito importante para que você possa perseverar e alcançar. Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam pensando em parar, em desistir. Já tentaram uma, tentaram duas, tentaram até 3, E está pensando em parar. Então é para você que eu quero falar nesse momento. Então nesse momento nós vamos estar tomando aqui as escrituras no livro de Hebreus capítulo 12 de Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2. Peço que você nos acompanhe, se você tiver Bíblia, se não, vou ver se eu coloco aqui na tela do celular para você estar lendo. Hebreus 12 e versículo 1 ao 2, que diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Corramos com quê? Com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente
para o autor e consumador da nossa fé. Então, eu acredito, irmãos, que para toda pessoa para qualquer pessoa ser bem-sucedida no que ela faz, ela precisa ter perseverança, né? Ela não pode desistir de maneira alguma, né? Então, se alguém hoje está desfrutando de uma vida maravilhosa, se alguém hoje está desfrutando de riquezas, né, de bênçãos, seja no sentido espiritual, financeiro, ministerial, é fruto da sua perseverança, da sua constância. Essa pessoa lutou e hoje ela está desfrutando o que ela plantou todo esse tempo. Então, a perseverança ela é importantíssima para que nós possamos alcançar resultados extraordinários, que é o que nós queremos. Porque quem não quer ter resultado? Mas se você parar, se você desistir, se você começa e vai até o meio, mas não termina, então com certeza nem eu, nem você, nem qualquer pessoa não vai ter resultado nenhum. Mas vem dizendo aqui, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Quer dizer, nós vivemos onde a imoralidade está em todas as partes, o pecado, né? A mentira, a pornografia, a imoralidade está em toda parte. E ele vive nos assediando, nos cercando, né? E ele diz aqui, corramos, né? Deixemos, nos desembaracemos, quer dizer, larguemos o embaraço, larguemos o pecado que tenazmente nos assedia e corramos, mas não corramos por correr. Ele diz, corramos com perseverança, né? Perseverança. Então a perseverança, que é o contrário da desistência, né, da pessoa que não é constante. A palavra do Senhor vai dizer, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Então perseverar é não desistir, perseverar é ser constante, é continuar, é prosseguir, né, é avançar, mesmo quando há o desejo de parar, mesmo quando há a vontade de parar, né? Então está dizendo aqui, corramos com perseverança, né, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Sabemos que prosperar, crescer financeiramente é importante, nós queremos, sim ou não? Todos nós queremos isso. Mas o mais importante é a nossa salvação. A salvação. E olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador, para olhar para o exemplo maior a qual nós temos. Eu estava falando com meus filhos, eu disse que o mais importante é você, é a sua salvação e olhar para Jesus, né? Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para as situações, para as circunstâncias, e isso causa um certo desânimo na pessoa. Então você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para aquele que verdadeiramente inspira você a prosseguir, a avançar, a continuar. Jesus ele foi perseverante, né? Do começo até o fim. Ele enfrentou a cruz, mesmo quando ele disse assim, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas Jesus ele foi e tomou aquele cálice. Ele tomou o cálice porque ele disse assim, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não é fácil fazer a vontade de Deus, não é fácil, né? Mas porém a gente não podemos desistir, porque a única maneira de fazermos ou de alcançarmos a nossa salvação é fazendo a vontade daquele que nos tem chamado. Beleza? Então,
Está dizendo aqui em Hebreus, né, que você pode estar vendo aí, conferindo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Corramos com perseverança. A palavra do Senhor vai dizer também aqui, que lá em Apocalipse capítulo 2, ele diz, capítulo 2, versículo 19, no livro de Apocalipse, diz assim: conheço a tua perseverança. Conheço a tua perseverança. E em Mateus 24, 13, ele mesmo afirma: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança. Então, começar é fácil. Começar é fácil. Ter fé é importante, mas o mais importante é guardar a fé. Você vai ver que Paulo, ele vai dizer que combati o bom combate, cheguei ao fim da carreira, mas guardei a fé. Guardei a fé. Tem um versículo na palavra que vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procede as fontes da vida. Então, ele chegou no fim da batalha, ele chegou no fim da carreira, ele chegou no fim da luta. Paulo, que era perseguidor da igreja, agora de perseguidor ele passou a ser perseguido por causa do nome do Senhor. Ele passou a padecer por conta do Evangelho. E a gente vai ver que Paulo, ele chega no fim da sua jornada, depois de ter sofrido naufrágio, depois de ter sido chicoteado, perseguido, preso por causa do Evangelho. Você vai ver que esse Paulo agora ele está chegando no fim da sua carreira. Paulo, que tinha uma certeza em seu coração, ele dizia que o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Enquanto ele estava vivendo, ele vivia para Jesus, a tal ponto de dizer que o viver que eu vivo agora em minha carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Então você veja que o próprio Paulo, ele foi um exemplo tão forte para nós, que ele diz: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, são poucos que têm a coragem de dizer isso, São poucos que têm a coragem de dizer isso, mas Paulo, ele tinha convicção, Paulo, ele tinha certeza, ao ponto de dizer, ele sabia a vida que estava vivendo e que era tão parecida com a de Cristo, que ele chegou a dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E hoje a gente vê que muita gente aí tenta imitar cantores, imitar atores, imitar pessoas, que têm fama, pessoas que estão aí na audiência, na internet, ou que tem audiência, e as pessoas tentam imitar essas pessoas. Mas a palavra do Senhor, Paulo está dizendo: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo, ao qual nós devemos seguir. Ainda que o teu pai e tua mãe não sejam um bom exemplo, Jesus, ele é o maior exemplo, o qual você deve seguir, E seguir com perseverança, sem desistir, sem desanimar. Mesmo que você esteja querendo parar ou desanimar, está dizendo aqui em Apocalipse: eu conheço, Deus conhece a tua perseverança. Deus conhece a tua perseverança. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é o simples fato de você começar. Não é o simples fato de você decidir seguir Jesus. Começar, seguir Jesus, ou ir até o meio. Mas é chegar até o fim. É não parar, é não desistir. E quem sabe agora esteja falando com pessoas que estejam querendo entregar os pontos, que estejam querendo desistir da coisa mais importante, que é a sua salvação. Então, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O cristão que leva a vida frouxa, dá vazão às suas indolências, dormita na cega, será apanhado de surpresa
pelo inverno da morte e perderá a promessa máxima, né? Então você precisa estar ligado, você precisa estar perseverando, né? Seja perseverante. Eu vou aqui estar citando, anotei aqui, o que é perseverança. Perseverança é persistência, constância, assiduidade, continuidade, né? Insistência, firmeza, tenacidade, penitência, permanência, perdurar, permanecer, durar, continuar. Amém? Então, isso é perseverança. Isso é perseverança. O que mais nos diz a Bíblia aqui? Em Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer: perseveravam, os cristãos da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam nisso, né? Eles estavam ali congregando, estavam reunidos. E a palavra vai dizer que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio, né? Então, é para isso que existe a igreja. A igreja é um local onde o povo se reúne para estar adorando a Deus, para estar louvando o nome do Senhor, para estar perseverando na doutrina dos apóstolos, coisa que muitos hoje não estão mais perseverando na doutrina dos apóstolos, no que eles ensinavam, né? Hoje as pessoas seguem a doutrina de uma igreja, sem saber se verdadeiramente aquela doutrina é válida ou se aquela doutrina está de acordo com o que os apóstolos ensinavam. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Partir do pão também, meus irmãos. Partir do pão, né? Que a igreja ela também tem que ter essa assistência social de partir, né? Partir o muito que Deus tem lhe dado, você partir com aquele que não tem. No partir do pão. A igreja primitiva, eles repartiam, né? Eles repartiam com os que não tinham nada. Esse é o maior exemplo da igreja primitiva, né? Então, os discípulos eles estavam, os cristãos da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Não adianta você começar a orar e querer que a resposta venha de imediato, né? Vai dizer, falando sobre perseverança, a gente não pode deixar de falar daquela mulher que estava à porta de um certo juiz e ela batia na porta até que o juiz resolvesse a sua causa. Vai dizer que quando ele ia saindo, quem estava lá na porta? A mulher, querendo que o juiz resolvesse a sua causa, querendo que ele resolvesse a sua situação, né? Então, quando ele ia sair, já estava a mulher na sua porta pedindo para que ele a ajudasse, para que ele resolvesse a sua causa. Então, ela não desistiu, mesmo ele não parando em primeira instância para resolver a causa dela. Você vai ver que ela continuou batendo na porta, ela continuou insistindo, e diz a palavra de Deus que ela não temia a Deus e nem ele não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Esse era o juiz, era um homem severo, né? Mas mesmo assim essa mulher enfrentou toda essa situação, perseverou até que ele parou e disse assim: se eu que não temo a Deus e nem respeito homem algum, e essa mulher todavia não para de importunar, resolverei a sua causa, por causa da perseverança dela, por causa da insistência, né? Então você precisa perseverar em oração,
você precisa perseverar na doutrina, você precisa perseverar no partir do pão, se você tem, se Deus tem te dado muito, não custa nada você repartir um pouco daquilo que você tem com aqueles que não têm. Isso é bíblico, está escrito na palavra. Só que hoje ninguém quer repartir o que tem, né? Reparta o seu conhecimento, reparta o que você tem, o que você pode oferecer ao seu próximo, reparta com ele. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Vai dizer também lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, diz assim: nossos irmãos de Coríntios eram perseverantes no Evangelho. Eles perseveravam no Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Tiago escreveu: eis que temos por feliz aos que perseveram firmes. Tiago 5, versículo 11. E a carta aos Hebreus arremata: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com efeito tens o que? Necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus nos tem feito promessas, e nós só vamos tomar posse dessa promessa através da perseverança na oração, E a palavra de Deus mostra que nós temos necessidade de perseverança. As pessoas querem tudo de imediato, querem tudo rápido demais, e não é assim. A palavra está dizendo que você tem, eu e você, nós temos necessidade de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Hebreus 10, versículo 36. Você pode estar conferindo aí. Você pode estar vendo aí. Beleza? Então vamos perseverar, vamos continuar crendo, vamos perseverar na palavra, na oração, vamos perseverar em busca do nosso sonho, do nosso propósito, Sei que a vontade muitas das vezes é de desistir, é de parar, é de largar a mão, mas que futuro você vai fazer se você largar a mão daquilo que você acredita? Que futuro você está fazendo se você largar a mão daquilo que você confia? Então não compensa, meu amigo. Não compensa. Continua, permanece. Você vai colher o fruto daquilo que você vai alcançar a promessa. Tendo necessidade de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então você precisa fazer a vontade de Deus para que a promessa se cumpra na sua vida. Diz aqui: o autor da carta aos Hebreus aconselha, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Ainda Tiago, na sua epístola, diz: ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. E arremata o versículo 12 do mesmo capítulo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você tenha entendido, que eu tenha transmitido alguma coisa para o teu coração, para o teu entendimento, porque a gente não precisa nós não queremos ter apenas uma fé emotiva, As pessoas hoje têm muito uma fé emotiva, não uma fé racional. Então você precisa meditar, você precisa alimentar o seu entendimento com a palavra. Dependendo do que você está sentindo ou não, você precisa alimentar o seu entendimento. Nós vamos estar fazendo uma oração, já são 24 minutos aqui de estudo, e nós vamos estar fazendo uma oração, clamando a Deus, pedindo para que o Senhor estenda as suas mãos sobre as nossas vidas
que Ele nos dê força, nos dê graça, nos dê ânimo para continuar na luta, na peleja, porque eu creio que a promessa de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai Santo e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença nesse momento, clamando ao Senhor, perseverando em Tua palavra, Senhor. Quero Te agradecer por tudo que foi falado nesse dia, que possamos aprender, que possamos perseverar, porque na nossa perseverança ganharemos a nossa salvação. Se não desistirmos, se não desfalecermos. Então, meu Deus, essa pessoa que está querendo parar, está querendo desistir da jornada, da luta, da peleja, por conta das lutas que tem me cercado, por conta das dificuldades que são muitas que tem me cercado, que o Senhor possa ajudar para que ela possa permanecer, que ela possa continuar na luta, na peleja, na batalha, e que ela possa alcançar a promessa, porque a promessa diz respeito a nós, a promessa diz respeito à Tua igreja, Senhor. Então nos faça alcançar as promessas, nos ajude a permanecer perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, perseverar em oração, perseverar em fazer a vontade do Senhor para que possamos alcançar a promessa. E a nossa maior promessa é a certeza da nossa salvação, é alcançarmos a nossa salvação, que o Senhor nos tem oferecido gratuitamente, através do Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, vai nos ajudando, vai dando vitória, vai levantando, vai encorajando essa pessoa que tem ouvido essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.